feliz, né? Ontem nós estivemos no terreno onde nós vamos ter o projeto dos apartamentos. Eu gostaria que colocasse as fotos aqui. E eu pude, depois de 6 anos, orar ali, e nós declaramos que onde pisasse a planta do nosso pé, o Senhor nos estaria nos dando por herança. Amém? E você que não esteve lá, ou você não sabia, põe, por favor, alguma foto, ou aquele, eu quero que mostre para vocês, um terreno belíssimo, ali no Rude Ramos, de 3.500 metros, e do lado a prefeitura está construindo uma praça, do lado do imóvel. É bem na Lauro Gomes, ali na frente da Faculdade de Mauá, do outro lado da rua. Então, nós estivemos muito felizes. Eu não sei o que está acontecendo aqui, haja foto, pá! Então, se não der o vídeo, põe a foto, pelo menos, que eu vou ter que ver alguma coisa. Aí, olha lá o vídeo. Dá para você dar uma olhada, tem esses barracões, mas é um terreno de 3.500 metros, super plano, e nós ontem estivemos lá orando e declarando que aquele lugar o Senhor nos tem dado. Olha que grande. Claro que isso tudo vai ser derrubado, e você vai ver, ele vai longe, irmãos, e ali vai ser o lugar que nós, pela primeira vez nós colocamos os pés. Então hoje, se você tiver interesse de saber mais sobre esse projeto de habitação, através da Minha Casa Minha Vida, você pode pegar comigo isso aqui no final do culto, e aqui tem mais informações. Se você não tem ainda um lugar onde morar, vai ser a preço de custo. Vai ser 156 mil, um apartamento de 50 metros, 48 ou 50, e a preço de custo financiado pela Caixa. Então, se você tiver interesse, fala comigo, tá bem? Glória a Deus. E o ano passado eu estive em Israel. Não, tem mais uma coisa que eu quero falar. Não, vou falar. Estive em Israel o ano passado, e quando eu estive lá, eu pedi que Deus me desse um sinal. E quando eu estava em Tel Aviv, numa reunião de negócios com a Câmara de Comércio Cristã Internacional, eu conheci uma pessoa chamada Yannis. Esse Yannis era uma pessoa que deu testemunho, ele é um empresário de autopeças na Grécia. E ele deu um testemunho muito tremendo que eu vou contar aqui para vocês um outro dia. E no outro dia eu fui falar com ele. E quando eu fui falar com ele, nós estávamos num coffee break assim, eu estava do lado da mesa, e o Yannis estava do outro lado da mesa, e eu fui me apresentar como brasileiro e conhecer dele, e a presença de Deus veio ali. Ele começa a chorar de um lado, e eu começo a chorar de um outro. Eu nunca tinha visto o cara. E aí nós sabíamos que Deus estava fazendo uma coisa tremenda. E quando eu estou conversando com ele, ele fala: você conhece a Focus Business School? Eu falei: não, nem sei o que é. E ele falou: eu estou implantando na Grécia, que está num momento difícil, a Focus Business School, que é uma escola de negócios que faz o pessoal sair do endividamento, ensina o pessoal a empreender, ensina o pessoal a melhorar as suas ferramentas de trabalho, e aqueles que têm empresa a projetar e trazer o reino de Deus para as empresas. Falei: uau, que tremendo. Ele falou: você gostaria de conhecer esse projeto? Eu falei: sim, gostaria. Ele falou: espera um pouco. Aí ele ligou de lá de Jerusalém para a Suécia. E o Marco Stromberg, que está aqui hoje, atendeu. Quando o Marco Stromberg atende, eu começo a falar com ele, e ele fala assim: eu tenho todo o material pronto em português. E eu falei: você tem alguém no Brasil? Ele falou: não. Eu falei: agora você tem. E hoje eu estou muito feliz, porque o Marco Stromberg, que já veio no Brasil em maio, já treinou um grupo de empresários e pastores, e hoje ele está aqui na nossa igreja. Agora à tarde nós estamos indo para Brasília, para treinar outro grupo de empresários e pastores de todo o Brasil, do Norte, do Nordeste, do Sul, de Belo Horizonte, do Rio de Janeiro. E eu estou muito feliz de apresentar a vocês hoje esta pessoa que tem sido meu amigo,
que nós já fomos pescar junto no Mato Grosso. Ele é ruim de pesca, mas foi bom, pegou uns peixinhos, ele adorou piranha, não entende nada. Ele adorou a piranha, deixa ele, tadinho, né? Ele ficou feliz, tirou foto com as piranhas, ele não entende nada. Bom, mas tudo bem, não fala nada para ele. E hoje ele está aqui. Marco, please, come forward. Welcome here. Vamos dar uma salva de palmas para ele, em nome de Jesus. Yes. It's on? Okay. Thank you, Pastor Marco. Obrigado, Pastor Marco. Thank you that I can be here with you today. Obrigado por me convidar a estar aqui hoje. It was a little bit funny when I arrived here. Foi muito engraçado quando eu cheguei aqui, There was a small girl pointing at us que tinha uma criança olhando para nós e apontou a gente and asked, "Are you twins?" e perguntou: vocês são gêmeos? We are not twins, Nós não somos gêmeos, but we're brothers in Christ. mas nós somos irmãos em Cristo. So wonderful to be here in this wonderful church. Obrigado por estar aqui. Eu estou muito feliz com vocês hoje nessa igreja maravilhosa, The great presence of God. com uma grande presença de Deus. I'm happy to be in the church of my good friend Marco Tomasi and his wife. É muito bom estar aqui na igreja do meu grande amigo Marco Tomasi e a sua esposa Lúcia. My name is Marco Strömberg. I'm from Sweden. Eu sou Marco Strömberg, da Suécia. I'm married to Anna and we have 3 boys. Eu sou casado com a Ana e tenho 3 filhos, And meninos. we were missionaries in Asia for 5 years. Nós fomos missionários na Ásia por 5 anos. During that time, God birthed a vision in our hearts E durante aquele tempo, Deus deu uma visão em nosso coração to help the people of God to move into financial transition. para ajudar o povo de Deus para se transportar e fazer uma mudança na área financeira. We saw the glory of God on Sundays, A gente via a glória de Deus nos domingos, but we knew that the people was struggling with their ordinary life on Monday. mas na segunda-feira a gente sabia que eles voltavam a lutar muito grandemente na sua vida cotidiana. Struggling with paying their bills, Não tinham como, lutavam para pagar suas getting a contas, job, para arrumar um emprego, and fighting many ways, especially in the financial area. e lutavam muito, principalmente na área financeira. And God called us to help to empower the people of God on the financial area. Então Deus me chamou para empoderar e ajudar o povo a ter uma vitória na vida financeira e prosperidade. And release the potential of business in the body of Christ. E também liberar o potencial de negócios no meio do corpo de Cristo. We started with about 15, 20 people in a small office we had there. Nós começamos com 15, 20 pessoas num pequeno escritório que a gente tinha lá. And today we are working in about 35 countries of the world. E agora, depois de 10 anos, nós estamos em 34 países ao redor do mundo. Because we experience that God is doing something in raising up His people on this area. Porque nós estamos experimentando que Deus está fazendo alguma coisa no meio do povo nesta área. So, what matters to God Então, o que importa para Deus, matters for us. importa também para nós. Isn't it so? Não é assim? But also what matters to us Mas também o que importa para nós matters to God also. também tem importância para Deus. That's why it says in Matthew 6:33, É isso que está dizendo ali em Mateus capítulo 6, versículo 33. seek first the kingdom of God and His righteousness. Busque primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Take care of the things that matters to God. Preocupe-se, tome cuidado, tome conta daquilo que pertence a Deus. And all these things will come unto you. E todas as demais coisas virão para você. God is taking care of the things that matters to us. Então Deus vai tomar conta das coisas que importam para nós também. On the day of Pentecost, No dia de Pentecoste, Peter stood up and preached. logo depois Peter começou a pregar. And he said in Acts 3:21, E está ali em Atos 3:21. he says, whom heaven must receive at the times of restoration of all things, which God has spoken by the mouth of His holy prophets since the world began. Dá para pôr aí o texto, por favor? Atos 3:21. Se não der, eu leio aqui. É necessário
que ele permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio dos seus santos profetas. So from the point of the cross, Então, o ponto da cruz, God starts a restoration process in our lives. através da cruz, Deus começou um processo de restauração em nossas vidas. He wants to bring you from a situation of curse and where you are broken down into a situation of blessings and authority in your life. Ele está tirando você de uma situação de maldição e de que está quebrado para uma situação, para uma posição de restauração e bênção. He wants to heal your life completely Ele quer sarar a tua vida completamente, on every area. em todas as áreas. From the point where we get saved, Do momento que a gente é salvo, from that moment, God starts to restore you into a full glory in Christ Jesus. desde o momento que a gente aceita Jesus, Ele começa a nos restaurar para nos levar a uma vida completa de restauração. It starts with salvation and being born again. Ele começa com a salvação e nos tornarmos cristãos, novos cristãos. You receive Jesus, Então você conhece you're happy in your Jesus, salvation. você fica feliz pela sua salvação. Then He starts to restore your mind, Aí então Ele começa a restaurar sua mente, your emotions, as suas emoções, your lifestyle. o seu estilo de vida. He starts to transform you as a person. Então Ele vai começar a aprofundar o processo de transformação de você como pessoa. Then He starts to restore your relationships. Então Ele começa a restaurar os seus relacionamentos. You start to forgive people. E você começa então a perdoar You start to pessoas. reconcile with the people around you. Você começa a reconciliar com as pessoas ao redor de você. Then He starts to restore your social situation, Então Ele começa a restaurar a sua situação social. your family situation, Sua família. so your marriage, O seu casamento, a sua família. your microphone, O seu microfone. your occupation, A sua ocupação, sua posição, seu your trabalho. As finances. suas finanças. And then He starts to restore you in your ministry, in your Então Ele service. começa a restaurar também o seu ministério. You are going from being weak Você vai deixar de ser fraco to become strong, para se tornar forte. helping the weak and the vulnerable. Você vai começar as pessoas a governable. In the church, you become a pillar. Eles começam a se tornar pilares da igreja porque estão sendo restaurados. You become saved, Você vai ser salvo, you are discipled, então você vai ser discípulo, and you become a leader. aí você se transforma em líder. You will go from spiritual baby to spiritual parent. Você vai se tornar de uma criança espiritual a um pai espiritual. And it's beautiful to see a person do this journey, isn't É it? muito bonito ver como uma pessoa vai trilhando essa jornada. And there's a lot of people of you who are sitting here in this meeting right now. Então há muitas pessoas que estão aqui sentadas nessa reunião hoje. You came to Christ and you were a broken person. Você veio para Cristo como uma pessoa completamente quebrada. But now you're sitting here and you are strong. Mas não, agora você está sentado aqui como uma pessoa restaurada e forte. Because you have done this journey. Porque você está caminhando esta jornada de And restauração. some of you have just come to Christ and you are broken. E alguns de vocês vieram para Cristo totalmente quebrados. But you have a wonderful journey of restoration in front of you. Mas você tem agora uma longa caminhada de restauração em frente de você. Isn't that the wonderful thing with Jesus Christ? Isso é uma das coisas maravilhosas que Jesus Cristo That faz. He restores us on every area of life and heals us. Ele nos cura e restaura toda a área da nossa vida. This Sunday I want to focus on the restoration of the social area. Nesse domingo eu quero pôr o meu foco na restauração da área social. Today when we're here in the meeting, we feel the glory of God, don't we? The greatness of God. It's a wonderful atmosphere. Nós estamos aqui numa atmosfera muito linda da presença de Deus, sentimos a presença de Deus. It's like all the problems you have outside the church are gone and we are just in the glory. Parece que a gente deixou todos os problemas fora desse lugar e agora só estamos na glória de Deus. And we feel how great God is. Nós sentimos como Deus é grande. But you know what? Mas sabe de uma coisa? He wants you to feel that God is great tomorrow. Ele quer que você saiba que Ele é grande também amanhã, na segunda-feira.
He wants you to see His greatness tomorrow when you go to your job. Ele quer que você saiba que Ele é grande amanhã, na segunda-feira, quando você voltar para o seu trabalho. Until next Saturday. E no próximo sábado. His greatness is manifested in one way on Sunday. E a graça de Deus, a bondade de Deus se manifesta de uma forma no domingo. And on another way on Monday to Saturday. Mas de segunda a sábado ela se manifesta de outra forma. God doesn't want you to be happy on Sunday. Deus quer que a gente seja feliz no domingo. And have agony on Monday. E não quer que a gente tenha agonia na segunda. Because you cannot pay your bills. Porque você na segunda não consegue pagar suas contas. Because you cannot pay shoes to your children. Você não consegue comprar um sapato para os seus filhos. He wants to break that poverty upon your life. Ele quer quebrar toda a pobreza sobre a tua vida. And He wants to manifest His greatness on Monday on the financial area. E Ele quer demonstrar e trazer a manifestação da sua graça na segunda-feira, durante a semana. God wants you to prosper. Deus quer te prosperar. To prosper means to do well along the way. A prosperidade significa ir bem durante o caminho. To prosper does not mean that we're going to be millionaires, each one of us. Ser próspero não significa que todos nós vamos ser milionários. But it means to do well along the way. That means our life is moving forward. Quer dizer que nós vamos ir bem em toda a caminhada da nossa vida. A nossa vida vai em frente. Our life is improving all the time because God is blessing us. That's what it means to prosper. Ele vai nos abençoando e nos prosperando durante a caminhada e nós vemos a bênção de Deus. To prosper means to grow. A prosperidade significa crescer. That the blessing comes more and more in our lives. A bênção de Deus vem mais e mais nas nossas vidas. If you have been transported by bicycle, you can be transported by a car. Se você está usando uma bicicleta para ir trabalhar, Deus vai te abençoar e você vai conseguir comprar um carro. It means that if you've been in an apartment, God can bless you with a house. Se você está pagando um aluguel, Deus vai te abençoar com uma casa. It means that if you are unemployed, God can give you a job. Se você é um desempregado, quer dizer que Deus vai te abrir a porta para você ter um emprego. And on that job, God can promote you. E se você já tem um emprego, Deus quer te abençoar e promover você naquele lugar. That's what it means to prosper. Isso significa prosperidade contínua. Each one of us can prosper from the level we are at right now. Todos nós podemos ser prósperos do nível que estamos agora, para que o Senhor tenha. Moving forward. Ir em frente. You know, we can expect the blessing in our lives. Nós podemos esperar a bênção de Deus na nossa vida. Because Galatians 3:13 and 14 says that Christ was made a curse on the cross. Porque Gálatas 3:13 fala que o Senhor Jesus se fez maldito na cruz do Calvário. To redeem us from the curse of the law. Para nos redimir da maldição da lei. What does it mean to live on the curse of the law? O que significa então ele nos redimir da maldição da lei? It means that we don't have to strive anymore to become righteous before God. Que nós não temos mais nenhum impedimento de become righteous before God. De ter esse direito diante de Deus. By keeping His commandments. Mas mantemos esses mandamentos sobre nós. We have a right position before God. Nós estamos numa posição correta diante de Deus. By the work of Christ on the cross. Através do trabalho que Jesus fez na cruz do Calvário, nós podemos estar nessa posição. It's a gift. É um dom, um presente. Maybe you were a bad person before. Às vezes você anteriormente era uma pessoa muito ruim. Maybe you even were a killer. Talvez você fosse até um matador, um assassino. But by the grace of God, mas pela graça de Deus, you are saved today. Você pode ser salvo hoje. Amen. Amém? That is to be broken, to break the curse of the law. Isso é um exemplo do que é quebrar a maldição da lei sobre nossa vida. But the second thing, mas a segunda coisa, is that we are redeemed from the consequences of not keeping the law, all the curses. Ele nos redime das consequências da lei em nossa vida. Not because we deserve it. Não porque a gente merece, but because of the work of Christ. Mas por causa do trabalho de Cristo. And when you read the different curses in the Old Testament, então a gente lê no Velho Testamento diferentes tipos de maldições. It was sickness, enfermidade, it was confusion, confusão, it was poverty, pobreza, and it was to be cut off from God. E ser afastado de Deus.
All these things Todas essas coisas are broken in Christ. foram quebradas ali na cruz por Cristo. And we can expect the blessing of the law instead. Então nós podemos agora ter a expectativa de receber a bênção de Cristo. That De all the Deus. things we do will prosper. E tudo que nós podemos fazer será prosperado. This is to experience the restoration on the financial occupational Então esse é um area. exemplo de restauração na área financeira também. And God is mentioned in the Bible for us. He's not only our Father, but He's also Jehovah Jireh, God our provider. Ele fala na palavra de Deus que não somente Ele é o nosso Pai, mas Ele também é o Jeová Jireh, o nosso provedor. Have you ever met a parent who's not taking care of their children and providing for the children? Todo mundo conhece um parente seu que não cuida bem dos seus filhos. My number one job as a father Meu trabalho número 1 é ser pai. is to make sure that my children has food, Eu preciso estar seguro, That estar certo que meus filhos têm comida, that they have a bed, que eles têm uma cama, that they have clothes, que eles tenham roupas. that I provide them. Eu tenho que ser o provedor dele. And it's the same with our Heavenly Father. E acontece o mesmo com o nosso Pai Celestial. He wants to take care of us. Ele toma conta So de nós. all our needs are met. Please repeat. All our needs, so that all our needs are met. Todas as nossas necessidades são supridas. That's the heart of the Father to you. Esse é o coração do Pai para você. Say to yourself. Say to yourself. Say to yourself. Sinta você mesmo. That's the job of the Father to me. Deus tem um emprego para mim. Was É o that right? trabalho de Deus para mim. Yeah. Okay. Say to yourself. Diga para você mesmo. Perdão. That's the job of the Father to me. É o trabalho de Deus para mim. Amen. Now the provision of God Então, a provisão de Deus is manifested in two different ways. se manifesta de duas formas diferentes. The supernatural provision A provisão sobrenatural and the natural provision. e provisão natural. We can read about the supernatural provision when the children of Israel were in the desert. Nós podemos ler sobre a provisão sobrenatural de Deus ali no deserto. If we go to Exodus chapter 16 verse 13 to 19. Se nós formos para Êxodo 16, versículo 13 ao 19, Okay, and you can read in Portuguese. nós podemos ler em português. No final da tarde, apareceram codornizes que cobriam o lugar onde estavam acampados. Ao amanhecer, havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Depois que o orvalho secou, flocos finos, semelhantes à geada, estavam sobre a superfície do deserto. Quando os israelitas viram aquilo, começaram a se perguntar uns aos outros: que é isso? Pois não sabiam do que se tratava. Disse-lhe Moisés: este é o pão que o Senhor lhes deu para comer. Assim ordenou o Senhor: cada chefe de família recolha o quanto precisar, um jarro para cada pessoa da sua tenda. Os israelitas fizeram como lhes fora dito, e alguns recolheram mais, outros recolheram menos. Quando mediram com o jarro, quem tinha recolhido muito não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Cada um recolheu o quanto precisava. Ninguém deve guardar nada para a manhã seguinte, lhe ordenou Moisés. Okay, and let's read also Joshua chapter 5, 11 to 12. E vamos ler também Josué capítulo 5, versículo 11 e 12. Todos os que saíram haviam sido circuncidados. 11 to 12. Versículo 11, por favor. 5, 11, perdão. Yep. No dia seguinte da Páscoa, nesse mesmo dia, eles comeram pães sem fermentos e grãos de trigo tostados, produtos daquela terra. Um dia depois de comerem o produto da terra, o maná cessou. Já não havia maná para os israelitas, e naquele mesmo ano comeram do fruto da terra de Canaã. And let's read Deuteronomy 28, 8 and E 12. mais um texto, Deuteronômio 28, 8 e 12.
O Senhor enviará bênção aos seus celeiros e a tudo o que as suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que lhes dá. O Senhor abrirá o céu para o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no tempo devido, e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações, e de nenhuma tomarão emprestado. Amen. Amém. So here we can see how God provided them in different ways, in different times. Então aqui a gente pode ver como Deus proveu de diferentes formas em diferentes momentos. In the desert we could see the supernatural provision. No deserto a gente pode ver a provisão sobrenatural. Manna and quails came from heaven to them. O maná veio ali no acampamento dos céus. But we read also in Joshua chapter 5 and in Deuteronomy 28 how God provided them in the promised land. Mas a gente vê em Josué capítulo 5, em Deuteronômio 28, como Deus proveu agora eles já na terra prometida. That was the natural provision. Aí já não era sobrenatural, era uma provisão natural. Now God was not providing with something that came from heaven. Então, agora Deus não estava provendo para eles através dos céus. Now God was providing and blessing them through the works of their hands. Mas agora Deus estava abençoando e provendo a eles através do trabalho das suas mãos. There were different seasons of provision for the children of Israel. Então Deus faz diferentes estações de provisão para o povo de Israel. And there is different seasons of provision in our lives as well. Também Deus faz da mesma forma conosco, diferentes momentos, diferente tipo de provisão. And there is different purposes how God provides us. E tem um propósito diferente como Deus nos provê. When we are young and we come to Christ, Quando a gente é jovem e vem para Cristo, God wants to give us a lot of supernatural provisions. Deus começa a nos dar muitas provisões sobrenaturais. Because He wants to teach us how to trust Him. Porque Ele quer nos ensinar o como confiar nele. It says in Deuteronomy 8, it says, I tested you in the desert and I humbled you in the desert. Em Deuteronômio 8 fala assim, eu testei vocês no deserto e eu humbled. E eu os humilhei no deserto. So you will trust me. Então vocês não confiaram em mim. So when we are new Christians, então quando a gente é novo cristão, we are depending on a lot of miracles in our lives. Nós dependemos de uma série de milagres de Deus. Because God wants to teach us how to trust Him. Porque Deus quer nos ensinar como confiar nele. Just as children are provided when they are small. Da mesma forma que a gente provê para as crianças quando elas são pequenas. And that's okay. E tá tudo bem. You provide a 10-year-old child. Você pode ajudar uma criança de 10 anos. But it's a little bit sad if you have to provide them when they are 40. É um pouco estranho quando você tem que ainda ficar dando comida quando ele tem 40. Because now is the purpose that they provide themselves and they start to provide Porque somebody agora else. é hora dele providenciar ou prover para si mesmo, para que também possa prover para os seus filhos. There's different seasons in a person's São life. estações diferentes da nossa caminhada de vida. And God wants to take us out of the desert walk. Então Deus quer nos tirar da caminhada do deserto. And the way of provision e a forma de provisão into the promised land. Para a terra prometida. And the new method how God is providing us in the promised land. E ali na terra prometida ele vai ter um novo método de nos prover. What is the promised land? O que é a terra prometida? That's the place where God's promises are materialized. É o lugar onde Deus prometeu e materializar. Yep. Para que se materialize em nossas vidas. There you will see the fullness of God's blessing. Então nós vamos ver a completude ou a inteireza da bênção de Deus em nossa vida. And it's all about growing. Está sempre falando de como é o processo de crescimento. As I said, just like a child is provided for, then it grows up and it provides for himself and then starts to provide for somebody else. Então, quando ele é criança, alguém provê para ele. Quando ele é mais adulto, ele provê para ele mesmo. E depois ele caminha um pouco mais, ele começa a prover para os outros. In the desert, we are depending on daily miracles. No deserto, eles dependiam diariamente dos milagres. Why? Por quê? Because we experience daily lack.
é uma experiência de escassez diária. Every morning they had nothing. They needed a new miracle to survive that day. No deserto, todos os dias eles experimentavam a necessidade de comer, porque estavam no deserto. And that's why they needed a new miracle every Por day. isso que ele precisava de um novo milagre a cada dia. God was with them. E Deus estava com eles. God took care of them. Deus tomou conta deles. But it was not the perfect will of God for them. Mas ali era uma transição, não era a vontade perfeita de Deus no deserto. God wants to bring us into the promised land. Porque a promessa é que os levaria para a terra prometida. That's God's end destination for us. Isso era o destino final do povo de Deus. The desert walk in our life. Então o deserto precisa ser caminhado na nossa vida, andado, atravessado. It's just a point of transportation. É um lugar, um ponto de transportar, de transporte, de a travessia, To come to the destination para chegar ao destino prometido por Deus, of the promised land. da terra prometida. And in the promised land, E na terra prometida, it says that it was flowing of milk and honey. a promessa é que estaria fluindo leite e mel. You know, if you read the stories of the promised land, Se você ler as histórias da you terra couldn't prometida, see, there was no rivers of milk. você pode ver que não tinha rios de leite. There were no rivers, waterfalls of honey. Não tinha ali uma cascata de mel. They had to work to get the milk. Eles tinham que trabalhar para ter o leite. They have to work to get the honey. Eles tinham que trabalhar para ter o mel. So when you get milk, what do? Então, quando você tem leite, o que você faz? You go and caress the cow Você vai até a vaca para você ter leite. to get it calm, Você deixa ela calma. and then you make it gets its consent E você pergunta para ela se ela dá permissão to milk it. para você tirar o leite da vaca. And then they carry the buckets of milk, and you do cheese and yogurt and Então so on. você pega aquele balde e faz o leite, faz a manteiga, faz iogurte, o que você precisar. So the milk is connected with work. O leite está conectado ao trabalho. And the same is with honey. A mesma coisa acontece com o mel. You don't stand under a tree and then just honey drops into your mouth. Você não fica embaixo de uma árvore e fica com a boca aberta e o mel vai cair direitinho na sua boca. In that time, the honey was in trees in É, Israel. Em Israel, as árvores naquele tempo mel dava nas árvores. You have to climb the tree, Você tinha que subir a árvore. calm the bees with some Você de alguma forma tinha que smoke, acalmar as abelhas com um tipo de fumaça. and then take out the honey cakes E depois você começa a pegar aqueles favos de mel, with the risk of being stung. com o risco das abelhas virem e morder você. So you see here that even if there was all the blessings there in the promised land, Então, você veja que, embora eles tenham todas as promessas na terra prometida, there was a new method of getting the blessings into your life. é um método diferente para obter a bênção de Deus. In the desert, No deserto, they were like children, eles eram como crianças, just receiving, somente recebendo. Papa, Papá, just receiving the manna. recebam maná. In the promised land, Na terra prometida, now God saw them as grown-ups. agora nós crescemos. Now they have to work to get the Agora blessing. nós temos que trabalhar. But they have more. Mas nós temos muito mais que aquela época. Just like a parent have more money than a child. É por isso que o pai tem mais dinheiro que a criança. In the desert, No deserto, they could build a tent to God. eles podiam, A tent, tabernacle. eles tinham uma tenda para Deus. In the promised land, Na terra prometida, they could build a temple. eles construíram um templo. In the desert, No deserto, they had just enough. eles só tinham apenas o suficiente. In the promised land, Na terra prometida, they had abundance. eles tiveram abundância. That's why God wants to bring us from one season to the next season Por in our essa é a lives. razão porque Deus quer nos tirar de uma estação para outra estação. He wants to bring us from the place where we are provided because we have constantly needs. É um lugar onde a gente é constantemente provido porque tem constantes necessidades.
And He wants to bring us into the promised land Mas quando Ele nos traz para a terra prometida, and teach us the principle of the Bible, Ele nos ensina os princípios da Bíblia which make us grow. para nos fazer crescer. And what is that? E quais são? Stewardship. Mordomia. Stewardships brings the abundance to your life. Mordomia traz abundância para a sua vida. And you become a co-worker with God in restoration and bringing finances to your life. Então você é um trabalhador que tem um trabalho conjunto com Deus para trazer prosperidade à sua vida. Where you can share to others as well. Para que você também possa compartilhar com os outros o que você tem. This is God's original plan. Então esse é o plano original de Deus. Because when He put Adam in the garden, Porque quando Ele colocou Adão no He jardim, didn't put him under a tree Ele pôs no meio de árvores. with his mouth open like this, Ele não tinha que abrir a boca e pegar. and all the grapes can just fall down to his mouth. Então Like as this. uvas caíam direitinho na sua boca. No, He put them in the garden Ele não foi assim. Ele pôs Adão no and He said, jardim. now you tend and you keep. Agora você vai trabalhar, vai sustentar e vai mantê-lo. It's a divine principle. É um princípio. Jesus said, Divino. my Father is always working, Jesus disse: meu pai trabalha and so do I. e eu também trabalho. God has called man to work from the very beginning. Deus está chamando o homem para trabalhar desde o começo. Work is not a curse that came after the fall of man. O trabalho não é uma maldição que veio para o homem caído. Work was a calling before man fell into sin. O trabalho é um chamado que veio antes do homem ter pecado. And by the principle of work and stewardship, we will see how things grow in our hands. Então, através do trabalho e da mordomia, nós vamos ver a prosperidade vindo nas nossas mãos. That's part of the restoration. É parte da restauração. God wants to grow in your mind. Deus vai. In your mind. God wants to grow your mind. Deus quer que você cresça na sua mente. God wants to grow your skills. Deus quer crescer nas suas ferramentas, nas suas habilidades. God wants to grow your character. Deus quer que você cresça no seu caráter. And the more you grow, Quanto mais você crescer, the more you will prosper. mais você será próspero. Because God will bless Porque Deus quer the abençoar works of your hands. o trabalho da sua mão. That's the principle of the promised land. Isso é o princípio que estava contido na terra prometida. If you just stand here and look up to heaven, Se você ficar ali olhando para os céus, waiting for the blessings and doing nothing, esperando a bênção de Deus, mas não fizer nada, the only thing I would drop on you from heaven a única coisa que vai vir do céu para você is what the bird drops on you. é alguma cocô de passarinho. And you will say, why me? Ele vai acertar bem na sua testa. Amen. Amém? Now, moving from one stage of provision to another stage of provision. Então, mudando de um estágio de provisão para outro tipo de estágio de It's a provisão. little bit scary. É um pouco amedrontador. You don't feel comfortable. E a gente não ficamos muito confortáveis. Just like the children of Israel. A gente parece com o povo de Israel. They became comfortable with the desert. Eles estavam meio que confortáveis no deserto. And when God wanted to bring them to the promised land, Mas agora Deus pega e muda-os para a terra prometida. they say, we don't want to go in there. Nós não queremos ir para lá. There's giants there. Ali tem gigantes. There's challenges there. É muito desafiador ir para We are lá. uncomfortable with Eu it. estou desconfortável com esse negócio. But they never grew after that. Então, eles não cresceram depois daquilo. God has to let the new generation pass over the river Jordan. Na verdade, foi preciso perder uma geração. Só a próxima geração cruzou o Rio Jordão. And start to get used with the new way of being provided. Porque eles tinham que aprender uma nova forma de serem providos. And for us, it's also a challenge and scary to move from being provided and start to take different kinds of steps or risk and changing so God can bless us more. But it's a little bit uncomfortable. Yeah, you can preach your own preaching. Please repeat. Okay. I lose everything Okay. in parts. Okay, I take it. Okay. So it's same with us. É a mesma coisa com a gente. When we're going to pass over the river Jordan, Quando a gente tem que passar pelo Rio Jordão, when we're going to take new steps and risks nós in our temos que lives, tomar
novos passos e novos riscos. We are afraid. Nós ficamos com medo. It's scary. Amedrontador. What about if we are failing? E se eu falhar? What about if we are not coming over to the other side of the river, but we drown in the river? Na verdade, e se eu não conseguir atravessar? E se eu ficar afundado no rio? But we have to take that step. Mas nós temos que dar esse passo. Otherwise, we will not move into the next stage of God's blessing De upon outra our forma, lives. nós não vamos atravessar e prosseguir no próximo estágio que Deus tem para nós. You must overcome your fear. Você tem que vencer os seus medos. Maybe God has been speaking to you about starting a new business. Talvez Deus esteja falando nesse tempo para você começar um novo That negócio. is scary. Mas dá medo. But you have to take the step if God's going to bless you on the next level. Mas Deus, você tem que tomar o passo de fé, porque Deus quer te abençoar no próximo estágio. Maybe God is leading you to take a new job. Talvez Deus está direcionando você a procurar um novo emprego. But you're afraid. Mas você tem medo. Because can I make it? Mas será que eu posso fazer isso? But you have to take a step into the unknown. Mas você tem que dar um passo de fé para o desconhecido. And make God grow in your life. E então Deus vai começar a crescer em sua vida. Because then you will have also more blessing in your life. Também Ele tem uma bênção nova para você nesse processo. So my friend, you must pass from one season to another season. Então, meu amigo, eu quero dizer que você tem que sair de uma estação e ir para outra estação. So you can be restored. Então você será restaurado. What keeps you from being restored? What keeps you from being fully restored? É para você mantenha o que vai te tirar fora aquilo que te impede de ser restaurado. Is fear. É uma das coisas é o medo. When you overcome fear, Quando você vence o medo, you will grow, você vai crescer, you will be blessed, você vai ser abençoado and you will come into new territory e in your você life. vai conquistar um novo território na sua vida. Amen. Amém? Hallelujah. So, I mentioned to you that there's one main principle in the promised land. Então eu mencionei para você que há um principal princípio na terra prometida. And that is stewardship. É exatamente a mordomia. Mordomia. Me fugiu a palavra. Okay. What do you need to steward? O que você tem que ser mordomo do quê? You need to steward your talents, Você tem que ser mordomo dos seus talentos, your time, do seu tempo and your treasure. e do seu tesouro. You have to bring discipline into these three areas. Você tem que ter disciplinado nessas três áreas. And there's God is saying in Proverbs 6. Em Provérbios 6, Deus fala. And you can read 6 to 11. Nós podemos ler do versículo 6 até o versículo 11, por favor? Meu filho, se você serviu... Não, versículo 6. Por favor. Observe a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante. Ainda assim armazena as suas provisões no verão e na época da colheita ajunta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado ou preguiçoso? Quando se levantará do seu sono? Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar. A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade lhe sobrevirá como um homem armado. Amen. Amém? So, one of the first things we can see here, how God is teaching us how to be good stewards. Há uma das coisas que a gente vê aqui, que Deus está nos ensinando como ser bons mordomos. Is by pointing to the ant. Está nos apontando, mostrando as formigas. What can we learn from them? O que a gente pode aprender de uma It says formiga? they have no captain, Ela não tem capitão, no overseer, não tem um no supervisor, ruler. não tem uma pessoa que ordena. What does it mean? O que significa? They are self-controlled Elas são autocontroláveis, and autocontroláveis self-motivated. e automotivadas. If you are lazy, Se você é preguiçoso, you cannot be blessed. você não será abençoado. Amen? Amém? It's quiet now. Agora vocês estão meio quietos, né? Eu estou saying like amen. É. Estão quietinhos, né, seus forgados? Another thing,
Outra coisa, provides her supplies in the summer and gathers the food in the harvest. ele tinha que providenciar a comida no verão para que na época de inverno eles tivessem. They are prudent and planning. Eles tinham planejamento e eram prudentes. They have structure in their lives. Eles estavam estruturando as formigas as suas vidas. They don't live for the present pleasant. Eles não ficam apenas para o prazer momentâneo. Okay, they are not dancing samba all the time. Eles não vão ficar dançando samba o tempo todo. They're working hard. Eles trabalharam duro. You know the story about the grasshopper and the ant? Você já viu a história do gafanhoto e da formiga? Não é gafanhoto, This story to children. a cigarra. Yeah, the grasshopper were playing in the A summer all cigarra the só time. ficava cantando o tempo todo. And he was laughing at the ants because they were E working and ficava gathering all the rindo time. daquela formiga que ficava trabalhando o tempo todo. But he had a good time. He was lust driven. Ele era movido pelos seus sonhos, ficava o tempo todo numa boa. Motivated by what he was feeling for all the time. Ele é motivado pelos seus sentimentos o tempo todo. No self-control. Ele não tinha controle, autocontrole. And then the winter came. E aí veio o inverno. And he started to freeze. E aí começou a esfriar. And he started to experience lack. E aí começou a ter falta das And he coisas. knocked at the door of the ants. E ele bateu ali a porta da formiga. Now it was hard times. Então era um tempo difícil para ele. And when the ants opened the doors, E quando a formiga abriu a porta, they had food and they had a party in there. ali tinha festa e tinha comida. And they invited the grasshopper and they had a good party E together. aí a formiga convidou o cabeçudo da cigarra para entrar. But it's a good children's story. Mas It's a good children's story, é uma fable, história exemplificativa, muito boa. about being planning ahead. Sobre a gente planejar aquilo que está à nossa frente. And it speaks about don't slumber, don't put your hands together. E diz para você não ficar ali só de braços cruzados. That means being passive, Que significa você ser passivo e não ir à luta. procrastinating, Procrastinador. accepting the situation as it is. Aceitando a situação como ela é, ao invés de ir à luta. So what is God saying to us? Então o que Deus está falando conosco nesse Is texto? that He doesn't only want us to show His promises Tem uma única forma que Ele está nos mostrando alcançar as nossas promessas. and what He wants to do for us. É que Ele quer fazer para nós. But He also wants to show us the way to get into His promises. Mas as Ele também está nos reality in our mostrando, lives. não só que tem promessa, como a forma de nós alcançarmos essas promessas em nossa vida. By growing and changing in character and mindset, Crescendo e sendo desafiado a mudar nosso modelo mental. then we can move into the blessing of Então God. nós vamos ser movidos para a bênção. Amen. Amém? Do you want to take the journey? Você tem que então assumir que você está numa jornada. You don't want to walk the way from where you are right now and start to move toward the Você tem que promised land in assumir your que life. você está agora num lugar e que Deus quer que você se mova para a terra prometida. That means you have to start take some steps in your E life. você vai precisar tomar alguns passos na sua vida. You cannot sit passively in the place you are right now. Você não pode ser passivo e ficar ali de braços cruzados agora. But you have to go into new territory in your life. Mas você tem que começar a caminhar em direção ao novo território na sua vida. Amen. Amém? It is so interesting. Isso é muito interessante. What kind of animal God asks us to observe Que tipo de animal que Deus pediu que a gente observasse and imitate? e imitasse? It's not a bear. Não é um urso, It's not a lion. não é um leão, It's not some kind of mighty, powerful animal, não é nenhum animal poderoso, but an ant. mas uma pequena formiga. A small, tiny, insignificant insect. Um inseto pequeno e insignificante. And that's maybe how you feel. Talvez seja como você se sente. Maybe you don't feel like a strong bear. Talvez você não se sinta como aquele urso forte. Maybe you feel like a small animal Talvez você se sinta como uma pessoa in pequena front of all the challenges in your life. diante de tantos desafios que existem na sua vida. Maybe you feel, I cannot become like these other people. E talvez você diga assim, eu não posso me tornar como essas pessoas. I'm just like a small insect. Eu sou apenas como um pequeno inseto. But a small insect can do a lot of things right. Mas mesmo um pequeno inseto pode fazer muitas coisas corretas. Even to the point where God says to man, said, look and observe and learn from the ant. A chegar a um ponto de Deus falar assim, olhe para a formiga e observe.
And maybe you feel small in your life. Talvez você se sinta muito pequeno, But incapaz na sua vida. If you have the wisdom and do the right things, Mas se you can você see fizer a great things sabedoria, happen. você pode fazer com que grandes coisas aconteçam. Just like ants can build tremendous ants nests. Ants nests. Ants nests, no, the home of the ant. Ah, ok. Assim como uma formiga pode fazer um grande formigueiro. You know, the biggest ant net in the world O maior formigueiro do mundo starts in Italy, começa na Itália, goes into all France, vai por toda a França and ends in Spain. e termina na Espanha. That's the biggest ant colony in the world. É a maior colônia de formigas do mundo. I don't know, and I see some of these termite nests here, you know, big termite nests you see in the fields. Não sei se você já viu aqueles grandes cupinzeiros no campo. And the same is, you know, maybe you feel small, but you can do great things Você if you pode have the ser wisdom in your pequeno, life. mas você pode fazer grandes coisas na sua vida. What is the first play we can learn from ants? O que a gente aprende das formigas? Each one of us has a role to play. Cada delas tem o seu próprio papel para cumprir. They're worker ants, Eles trabalham como formiga. soldier ants, nursing ants, queen. Ali tem rainhas, tem aquelas que cuidam das crianças, tem a formiga cortadora, tem as transportadoras. So the first thing you must learn, Então a primeira coisa que a gente tem que aprender, what am I best at doing? o que eu sou bom para fazer? What is my gift? Qual é o meu talento? And you find your place E aí in você your encontra surrounding. o seu lugar ali naquele ambiente. And you do the best with what you have. E aí você faz o melhor que você pode naquele lugar. Then you will start growing E aí você começa a crescer in your finances. nas suas finanças. And then you get a job. Então, se você tem um trabalho, Make sure you are the most hardworking person in that job. esteja certo que você é a pessoa que mais trabalha naquele lugar. You don't come 5 minutes after you start work, Você- but 5 minutes before. Você não vai chegar 5 minutos depois que começa o horário, mas você vai chegar 5 minutos antes do início do seu trabalho. You don't go 5 minutes before you finish work, Você but também 5 não vai minutes sair after you antes finish work. e vai parar tudo e guardar tudo na sua mesa 5 minutos antes de acabar os seus horários. Make sure you are the easiest person to cooperate at your work. Você esteja certo que você é uma pessoa muito colaboradora quando lhe pedirem. You are the most meticulous person. Você é uma pessoa meticulosa e cuidadosa. Make sure you work with excellence. Seja uma pessoa que esteja certo que sempre está buscando a excelência. That you are a Joseph at your job. Você seja como José lá no seu serviço. That's what God expects from us. E aí, isso é o que Deus espera da gente. In Colossians 3:22 to Em 25, Colossenses 3, 22 a 25, you can read that. nós podemos ler isso, por favor. Fala sobre os servos, que eles têm que fazer o trabalho dele como se fosse para o Senhor. Vamos ver. Colossenses 3, 22 ao 25. Por favor. Escravos, obedeçam em tudo aos seus senhores terrenos, não somente para agradá-los, quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem ao Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, e é a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça receberá de volta a injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Amen. Amém? So these are the principles that God wants you to live by. Então esse é um dos princípios que Deus quer que a gente viva desta forma. I remember when we started one of the business schools that I'm running Eu lembro quando eu estava começando a Focus Business School, in the first city in Sweden. lá na Suécia. And there came a young boy, he has finished high school. Eu encontrei com um moço que tinha terminado o seu colegial. And he was working as a service technician, fixing machines. Ele tinha se formado em consertar máquinas. And he came to the business school. Então ele veio para o Focus Business School. Not because he was planning to start a business. Não é porque ele queria começar um negócio. Do you know why he came? Do you know why he came to the business school?
Você sabe por que ele veio na escola? Because his friends went to business school. Porque o amigo dele acabou vindo. So, okay, he was, he's a young guy, so I do what they do. Eu vou fazer o que ele está fazendo, eu também vou lá. And he started to listen to lessons. Então ele começou a ouvir as lições. And he started to implement the principles in his work. Então ele começou a implementar os princípios na sua própria vida. And he started to expand his mind. E a sua mente começou a se expandir. And when he came to his job, Então quando ele veio ao trabalho, all of a sudden he had a lot of new ideas. Sempre ele tinha novas ideias. So he went to his boss. Então ele foi pro chefe dele. Why don't we do like this? E ele falou assim: por que a gente não And aplica, why won't we faz do isso like aqui? that? Por que a gente não faz aquilo? And the boss said, that was a very good idea. E o chefe falou assim: essa é uma boa ideia. And they implemented the E idea. começou a implementar as ideias And it daquele really moço. worked well. E ele começou a ir muito bem. And it happened many times. E ele tá muito feliz. And they asked, how do you know all these things? E o chefe perguntou para ele: como você sabe todas essas coisas? You are not more than 20. Você não tem nem 20 anos, como é que você sabe isso? He said, I went to a business school called Focus Business School. Eu fui para uma escola de negócio chamada Focus Business School. And after a while, E em pouco tempo, they asked him, we want you to be the vice CEO of the company. ele chegou a ser o vice-presidente daquela companhia. And he became the vice president of that company. E ele se tornou então o vice-presidente He daquela was not companhia. more than 25 or Eu acho 26. que ele não tinha nem 25 anos e já era o vice-presidente And daquela that business companhia. has been growing fantastically since he E became ele vice teve uma president. carreira espetacular. He was a small insect, Ele era apenas como um pequeno inseto, a young boy, um pequeno jovem. but he got wisdom. Mas from ele God. recebeu sabedoria. And today he's a vice president of a company. E hoje ele é o vice-presidente de uma empresa. And Aliás, esse curso começa dia 14 aqui na igreja, sábado à tarde. Pega a informação que o Focus Business começa aqui. Amen. Okay. That was A little advertisement. Yes, yes. I take your words. Yes. Sorry. No, that's okay. Okay. Absolutely. Because this is what God is doing in our lives. E é isso que Deus quer fazer na nossa vida. If we start to go not with this thing, Se nós começarmos a andar, a caminhar não só com isso, but the wisdom from here, mas a sabedoria que vem da and let this palavra. form us. E isso vai nos transformar. There was another young girl that came to the business school in Stockholm. Teve uma outra moça que veio lá em Estocolmo, na Suécia, para a Focus Business School. She was working in the reception Ela trabalhava na recepção. of a company called Boston Consulting Group. Ela trabalhava numa empresa chamada Boston Consulting Group. Have you heard about that? Já ouviu sobre isso? It's a global company. É uma empresa global. And she was working in the reception. Então ela trabalhava ali na recepção. And she was in the business school. Então ela veio para a And escola. God started to give her ideas, Então Deus começou a dar a ela novas ideias, revelation. revelações. And then she met her boss, because we have like that. Once a year we meet the boss and they talk about how we are working and so on. Então and we uma give vez por advice and ano we can. eles tinham um tipo de um feedback, que eles conversavam como estava indo a empresa, como a pessoa estava indo. And in the business school we do a dream plan. E na escola de negócios a gente faz um plano, sonho, como que é? Dream plan. Um plano de sonhos. So she did a dream plan. Então ela fez também o seu. And she wrote, E ela escreveu: I want to double my salary. eu quero dobrar meu salário And I want to do this in my job e instead. eu quero fazer também isso no meu trabalho. I want to go to the universities. Eu também quero ir para a universidade And I want to bring gifted people from universities and recruit them as consultants in this company. e eu quero ali na universidade trazer pessoas para ser consultores aqui nessa empresa. And then she started to work on that plan in details. Então ela começou a trabalhar naquele plano de forma detalhada. So after the business school finished, Quando então a nossa escola terminou, she met her boss ela encontrou com o seu chefe and she shared her ideas. e ela compartilhou com ele as suas ideias. And he was surprised. E o seu chefe ficou surpreso. Wow, this is a really good plan. E ele falou: uau, isso é um plano muito And bom. he said, I think I'm going to implement this plan. Eu quero implementar esse plano aí. And you are going to be the one that leads the project. E você vai ser a líder desse projeto, He beleza? was like, what? E ela falou: o quê? I'm just a receptionist. Eu era apenas uma recepcionista. No, but I see you have more inside of you than Mas just a eu vejo que receptionist. tem mais em você do que você tem dado aqui. And she started to do the work. Então ela começou a fazer aquele And it was projeto. very successful. E ela teve um sucesso tremendo. And then she was recruited to another company. E ela foi recrutada por uma outra companhia. And she started to help the bosses in their processes. Então ela começou a ajudar os chefes nesses And processos. she was so gifted. E ela foi tão habilidosa. Now she's recruited by another company. E agora
agora está recrutando para uma outra companhia to start offices para começar for negócios this company dessa empresa in New York em Nova York and in Singapore. e Singapura. She went from receptionist Então ela veio de uma recepcionista to establish companies all over the world. para estabelecer companhias ao redor do mundo. That is a great journey. Essa é uma longa jornada. And there's a lot of people here. E de muitos de vocês vão You ser see, igual. I'm an ant. Eu sou uma formiga. What can I do? Quem eu posso ser? O que eu But posso fazer? if you get ant wisdom in your life, Se você for uma formiga sábia the e principles of trazer esses stewardship, princípios de mordomia, you can build something great você vai se envolver com algo grande, by the blessing of God. com a bênção de Deus. I'm going to finish with one more testimony. Eu quero terminar com mais um testemunho. I just heard this a couple of weeks ago. Eu ouvi faz algumas semanas atrás. In one of our schools in Focus Business School in Sri Lanka, Em Sri Lanka, uma das nossas escolas, came a fisherman, veio um homem que era pescador. very simple fisherman. Um homem muito simples. And he was listening to the Focus Business School teaching. E ele veio então para aprender ali na Focus Business And School. while he's sitting there, E quando ele sentou ali, God started to speak to him Deus começou a falar com ele. and giving him revelation E ele começou a ter revelação da parte and de Deus. showing him that E- I want you to recycle plastics. E mostrou a ele como ele deveria fazer algo na área de reciclagem de plástico. And he's giving him idea how to build the machine. Então, Deus deu a ele uma ideia de como ele fazer uma máquina. So he builds this machine E ele sozinho, sendo pescador, fez uma máquina. and he takes hard plastic, Ele pegou o plástico duro, cuts it in pieces, cortou aqueles plásticos, melts it down, ele o que é? Derreteu. brings the melted things in strings through water, Ele passou aqueles plásticos derretidos pela água and then puts it into pellets. e colocou pellets, Yeah, pellets, small things. bolinhas assim. Transformou em granulado. Yeah, and then he sells it to the companies who's doing chairs ele- and tables and so on. Aí ele começou a vender aqueles granulados de plástico reciclado para empresas. He started his company, I think 1.5 years ago. Eu acho que faz 1 ano e meio que ele começou. Now he has 30 employees. Agora ele tem 30 empregados. 200 poor people Ele pega mais de 200 pessoas pobres gathers plastic on the beaches, on que the vai streets, buscar os plásticos na praia, na rua, in the industry areas, nas áreas industriais and they come and sell to him e começa a trazer para ele. for 30 cents per kilo, Traz 30 centavos por quilo. which means they have provision. Então começou a abençoar essas 200 pessoas, trazendo provisão para eles. And then he sells his pellets for 70 cents per kilo. E aí ele vende esses granulados por 70 centavos por quilo. He does a good profit. Então ele tem um bom lucro. And 230 people have got provision E for this ele, one ele fisherman. está ajudando 230 pessoas a serem aqueles catadores de plástico. That's the wisdom of God. Isso é sabedoria de Deus. And now he got a vision Agora ele tem uma visão. that he's going to plant these recycle centers all over the island of Sri Lanka. Ele quer plantar isso em todas as ilhas da Sri Lanka. And when he was sitting with one of my co-workers in Sri Lanka, Então, quando ele estava conversando com um dos meus parceiros lá em Sri Lanka, the telephone is ringing o telefone dele tocou and he answers. e ele respondeu. And it was the Minister of Environment from the government calling him Era o ministro do meio ambiente daquele país. and said, I have heard about what you're doing. Ele falou assim, o ministro, eu ouvi o que você está fazendo. It's an amazing thing for the environment here. Isso é uma coisa muito tremenda para o meio ambiente aqui. I want you to establish these kind of recycle centers all over the island. Eu quero estabelecer esse tipo de reciclagem em toda a ilha. Wow. Uau! That's what God can do. Isso é uma das coisas que Deus pode fazer. He was another ant Ele conhece? building a big nest. Ele é aquele que nos ajuda a ser uma pequena formiga a construir um grande formigueiro. And I believe in this room, E eu acredito que nessa sala there's so many gifts that is unlocked. tem muita gente que precisa liberar os seus dons que estão presos. That God wants to unlock here. Deus quer destravar você. I want to encourage you. Eu gostaria de encorajar você. Come and learn Venha e aprenda the principles from the Bible. os princípios da palavra. Come and grow.
venha e cresça. Come and let's go together E venha e vamos fazer isso juntos. from the desert Sair do deserto. into the promised land Vamos entrar na terra and learning the prometida. principles E aprendendo os princípios of stewardship de mordomia. and being restored E ser restaurado. from struggling Saindo da pobreza. to become more and more blessed, Para ser cada vez mais abençoado. becoming strong, Para sermos grandes e fortes. so we can help the weak. Aí nós podemos ajudar os fracos. God wants to bless you Deus quer te abençoar. because He loves you. Porque Ele te ama. But not only want to bless you because He loves you, Ele não só quer te abençoar porque Ele te ama. He wants to bless you financially Ele quer te abençoar financeiramente. so you can help other people. E aí você pode abençoar outras pessoas. That's the heart of Christ. Este é o coração de Deus. He wants you to be a businessman and woman Ele quer que você seja um homem, uma mulher de negócios. so you can give jobs to other people. E você pode então arrumar emprego e dar emprego para outras pessoas. Nothing we do in our lives since we met Christ. Nothing we do in our lives since we met Christ Nada que a gente tinha na nossa vida antes de aceitar Jesus is about ourselves. e tem a ver conosco. It's about other people. Tem a ver com as outras pessoas. We grow Nós crescemos. so we can help others. Então aí a gente pode abençoar os You outros. grow financially Se você crescer financeiramente, so you can help others. você pode ajudar os outros. Let's do the journey. Vamos caminhar essa jornada. Let's grow together. Vamos crescer juntos. Amen. Amém. Yes. Heavenly Father, Pai Celeste, I thank you for this wonderful group that's sitting here right eu now. agradeço ao Senhor por esse grupo maravilhoso de pessoas aqui. This is your children, Father, Eles são seus filhos, Pai. your family. As suas famílias. Sometimes we're a little bit stubborn. Às vezes eles estão um pouco perturbados. Sometimes we don't understand things. Às vezes eles não entendem as coisas. But just like a good father, Mas nós sabemos que temos um bom Pai. you are exhorting us, E o Senhor está nos exortando. you are teaching O us, Senhor nos ensina. you are helping us to grow. E o Senhor nos ajuda a crescer. And you see all these people here, Father. Senhor, tu vês esse monte de pessoas aqui, Pai. You want them to move forward on every area of life. Senhor, que eles saiam da área onde estão e vão para frente em todas as áreas da sua vida. And you want them to move forward on the financial area, E que Father. também o Senhor possa fazer com que suas finanças caminhem. You see a lot of people here that have pain. E eu vejo aqui que tem muitas pessoas que têm dor. They have financial pain, Father God. Eles estão com dores na área financeira. They feel the stress of not having Ele enough tem resources. estresse muito grande por não ter o que precisam. Father, I pray that you will give them wisdom, Father. Eu oro para que eles tenham sabedoria. I pray that you will bless them, Father. Eu oro para que eles sejam abençoados. And you will take them out of the stage they are right now, Father. E eu oro para Stage. que o Senhor os tire desse estágio. And you want to take them forward on a journey, E Father. o Senhor vai os levar para uma jornada. Restore them on the financial E vai area, Father. restaurar financeiramente. I pray of multitudes of financial miracles Eu among oro these people, para Father. multidões de milagres financeiros no meio desse povo. I pray for multitudes of job miracles among these people here, Eu Father. oro para milagres na área de trabalho no meio desse povo. I pray for multitude of business miracles among the people in Eu this room, oro Father para God. muitos milagres na área de negócios no meio desse povo. Thank you, Father, this church, Father, Obrigado por esta igreja, with all its people, por todo esse povo, will lift up to higher levels, Father. para que o Senhor nos leve para o alto e novo nível, Pai. Just like an airplane is lifting from the Que ground up to the nem um sky, avião Father. que sai do chão e vai para os céus. Let these people lift, Father. Leve esse povo a crescer e a voar. Experience your abundance of E blessings, Father. experiências de abundância e bênçãos do In the Senhor. name of No Jesus. nome de Jesus. Hallelujah. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Podem vir os diáconos, nós vamos servir a ceia. Glória a Deus. Sabemos que é uma palavra desafiadora, mas sabemos que nessa jornada nós não estaremos a sós. Vamos orar para que a sua vida financeira seja mudada. Nós temos aqui um folheto dessa escola de negócios que vamos começar no dia 14, todos os sábados à tarde até dezembro. Eu gostaria que você levasse esse folheto e desse uma lida
Eu não sei se tem esse folheto lá atrás, eu gostaria que você pegasse com os diáconos. Eles vão estar ali na porta distribuindo. Se você quiser levar para alguma pessoa que não seja cristã, também leva. E nós vamos participar da ceia agora. Glória a Deus. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, Ele tomou o pão e, havendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo que é moído por vós. Da mesma forma, Ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso em memória de mim. Porque todas as vezes que beberdes esse pão, comerdes esse pão e beberdes desse vinho, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem